Outro erro comum, ficar conversando em cima do curativo. Ah, mas eu tô de máscara. Lembra-se, tá, pessoal? Durante o procedimento você precisa focar. Então, quando eu realizo um curativo, eu partir do princípio que eu já estou com meus EPIs, tá? Dependendo do leito, da secreção, eu preciso estar paramentada. Sempre. Meu óculos de proteção, um avental descartável, tá? E aí o material de acordo com o que você vai utilizar, ok? Misturar um material de um curativo com outro em um mesmo paciente, tá? Isso não deve. Duas coisas que são semelhantes. Higienizar as mãos entre um leito e outro, leito que eu falo, da ferida. Tenho aqui uma lesão na mão e outra no ombro esquerdo. Essa aqui foi uma prótese, está infectada e essa está limpa. Começo por essa. Preciso higienizar as mãos antes de começar aqui, ok? E também trocar o material entre um curativo e outro, tá? Isso é super importante, tem aspectos diferentes, tá? É muito sério. As pessoas não levam isso a sério e nós, tá, do controle de infecção, a gente descobre muita coisa. Porque a gente tem acesso aos exames dos pacientes e a gente observa que isso é muito comum, tá? Então, pessoal, atente-se. Não esqueçam de trocar o material entre um leito de ferida e outros. Eu tenho um paciente politraumatizado, ele tem várias, tá, lesões, múltiplas lesões no mesmo local, e aí eu preciso parar e raciocinar. Não, eu vou contaminar. Esse leito está infectado e o outro não está, eu começo do mais limpo, e aí eu troco paramentação, realizo a higienização das mãos e passo para o outro curativo, tá? Então, não esqueçam esses 7 erros, eles são bem evidentes, tá? E um último aqui que eu coloco, para completar o 7º, uso de esparadrapo, atadura. Pessoal, é muito específico, tá? Há locais, dependendo, que o médico pede até para deixar quando não tem aquele ponto, né? Que é aquele ponto que chama ponto falso, tá? O ponto interno, tá? A sutura interna, ele pede até para deixar sem curativo, tá? Então, dependendo do local, se não tiver ali a indicação do enfaixamento, porque tem locais que há muito exudato, tá? E aí sim, há indicação. Mas se não houver, não abafe, tá? A gente precisa que aquele curativo, ele, né, como o povo gosta de falar, que ele respire. Mas na verdade é que ele fique mais suscetível à troca de oxigênio. E isso faz a diferença, tá? Isso é muito importante. São essas dicas que eu gostaria que vocês se atentassem, tá? Porque isso é muito evidente dentro de um processo seletivo. E sinceramente, as pessoas, elas estão errando muito, tá? Então, você que está aí do outro lado, que já passou por algum processo, ou que já teve alguma questão em prova que você ficou na dúvida, coloca aqui pra mim. Não, pra mim foi um desafio, curativo sempre foi um grande problema. Pode interagir aqui, que o que faz a diferença, pessoal, é a sua interação, tá? Não esqueça disso. E outro assunto que é bem, saindo agora um pouco dos erros, que é muito comum das pessoas terem dúvida em relação à utilização, né? Afinal, eu coloquei uma enquete aqui. Se eu colocar para vocês que não é errado eu utilizar luva estéreo, tá? Se aqui tivesse o 100%, perfeito, tá? Luva de procedimento vai depender do que a técnica está pedindo, tá? É um curativo limpo, é um curativo que você vai realizar, por exemplo, dentro do atendimento domiciliar, que você não está no ambiente hospitalar, tá? E eu vou falar um pouquinho, já que eu toquei no assunto da luva de procedimento, tem vários estudos e várias, como é que eu posso colocar aqui para vocês, pesquisas, que não tem uma definição, tá? Ah, e bater o martelo é só com a luva estéreo, ou só com instrumental, ou luva de procedimento, tá? Em todos os artigos mais recentes, o que eles colocam? O curativo, ele tem a denominação ali, né? O conceito de ser um curativo limpo, asséptico ou estéreo, tá? O que difere de você usar uma luva de procedimento dentro da unidade hospitalar para um atendimento domiciliar? As mãos dos profissionais. Então, teve uma pesquisa. Para quem tiver interesse de saber qual, me mande lá um direct que eu passo para vocês essa pesquisa, tá? Que colocou assim, ó. Quando eu tenho um procedimento dentro de um local, assim, que tenha chance de ter agentes infecciosos, micro-organismo, no caso, um hospital, uma unidade de saúde, eu preciso me atentar para não contaminar. Então, o ideal, o recomendado é que você faça a técnica asséptica. E como que se realiza uma técnica asséptica? De forma estéreo, uma luva estéreo ou instrumental, tá? Não faz sentido eu usar o instrumental cirúrgico e a luva estéreo, tá?
porque os dois têm a mesma função. O que vai diferenciar aí é o custo para a unidade, principalmente se for uma unidade privada, tá? Tem convênios que glosa toda a conta do paciente se ele tem dentro do protocolo o kit de curativo, do instrumental, tá? Que tem ali a pinça Kelly, a dente de rata anatômica, tá? Geralmente, as pessoas que já trabalham com curativo sabem que precisa separar esses kits para a sua unidade. Então, se a sua unidade é uma unidade cirúrgica, a sua rotatividade de curativo, sei lá, são 10 curativos dia. Você precisa ter um número de instrumental esterilizados, tá? Vou deixar bem claro. Todos têm data de validade. Então, geralmente os protocolos eles chegam próximo até 7 dias, tá? Para que você utilize aquele material que já está esterilizado. Dependendo da unidade, nem dura tudo isso, porque é alta rotatividade, se for uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, tá? Então, não faz sentido eu usar uma luva estéril e um instrumental. Já peguei profissionais utilizando os dois. Aí não tem condições, aí o convênio com certeza aí ele vai olhar lá, kit curativo, tá? Que foi utilizado lá na conta. E uma luva estéreo, mas eu trabalho no SUS, não vai ter esse problema, eu vou usar. Olha o desperdício. Você pode guardar a sua luva estéreo para você, na passagem de uma sonda vesical, que o enfermeiro vai precisar, na passagem de um acesso central. A gente precisa tomar cuidado, zelar também pelos nossos materiais, tá? Os nossos equipamentos, para que a gente tenha quando precisar. Então, não tem como admitir usar um instrumental cirúrgico estéril e uma luva estéril no mesmo momento, tá? Então, nesse momento aí, eu posso usar a luva de procedimento com o kit estéril. Lembrando que eu vou sempre, tá? Atuar ali pelas extremidades, tá? Deixar sempre as pinças numa posição que eu consiga manipular sem contaminar ali todo o espaço que você acaba destinando para dispor da gase estéril também, tá? Sempre isso, pessoal. Lembrar que dentro da unidade hospitalar, a técnica é asséptica. Ou eu utilizo instrumental, ou eu utilizo a luva estéril. Mas eu tenho instrumental e tenho luva estéril. Eu prefiro usar a luva estéril. Posso? Vai depender do protocolo da tua unidade, tá? Se na sua unidade tem um protocolo escrito que os curativos são realizados com instrumental cirúrgico, utiliza da forma que está indicado no seu protocolo. Não tem protocolo nenhum. Se não tem protocolo nenhum, você vai, se você tem habilidade técnica para utilizar o instrumental, ok. Se não, utiliza a luva estéril. Lembrando que o material, tudo que você utiliza estéril, você precisa ter a sua mão dominante, né, para fazer o curativo, e a outra para colocar ali, dispor do seu soro fisiológico, enfim, do que você vai utilizar. Tem que otimizar tudo antes da realização do curativo. Não adianta você estar com uma estéreo e depois lá e cortar lá o micropóreo ou a placa não, o curativo transparente, se for o protocolo da unidade, tá? O ideal é que você sempre vá em dois, tá? Em dois profissionais. Um vai oferecendo para você o material e ali você vai realizando o curativo, né? Da forma sempre de dentro para fora, tá? Se o local da ferida, do leito, interna, né? Quando eu falo de dentro para fora, é do menos contaminado para o mais contaminado. Mas às vezes pode ser inverso, tá? Às vezes fora está contaminado e dentro está limpo, tá? Eu preciso prestar atenção nisso. Ou fora está limpo e dentro está contaminado. Se fora está limpo, eu não gosto muito de usar a expressão de dentro para fora. E sim do menos contaminado para o mais contaminado. Mas para não complicar, se a sua cicatrização está ok, não tem nenhum exudato, a ferida operatória está em processo de cicatrização, com certeza, tá? De dentro para fora e assim sucessivamente. O que vocês precisam entender é que quando eu realizo um curativo que não está errado, tá? Com a luva de procedimento, eu preciso levar em consideração. Aquela caixa, ela está ali disponível para os profissionais toda hora tocar a mão, para trocar fralda, para fazer qualquer outro procedimento. Isso que eu tenho que levar em consideração, tá? Às vezes eu tenho um curativo infectado, eu quero usar uma luva de procedimento. Mas no meu protocolo, tem kit curativo. Então, eu vou utilizar um kit curativo. O meu paciente está em casa, eu estou prestando atendimento domiciliar. Não tenho instrumental, mas eu tenho a luva de procedimento, desde que você unifique aquele kit somente para o curativo. Não utilize a mesma caixa de luva, tá? E lembrando, antes de você tocar no material, precisa higienizar as mãos. E as pessoas não têm esse hábito de higienizar as mãos e ir lá e pegar na luva. Muito pelo contrário. Remove aquela luva lá que tá trocando a fralda e já põe a mãozona dentro da caixa. E aí, na sequência, eu quero fazer o curativo naquele paciente, com essa luva. A chance de contaminar vai ser alta. Por isso que dentro da unidade hospitalar, eu preciso utilizar a técnica séptica. E para você, porque eu tenho muitos alunos que trabalham em atendimento domiciliar, tá? Eu posso utilizar desde que você deixe aquele material disponível só para o curativo, tá?
E você utilize uma técnica mais próxima possível, mais asséptica possível, mesmo sendo da residência. Vai tocar ali na caixa de luva, passa um álcool em gel. Se a sua mão estiver aparentemente limpa, sujou, molhou, eu fui trocar, aí a água e sabão e tá tudo certo, tá, pessoal?